trazendo esse elemento ar. O ar, ele pode ser leve, uma velocidade bem lenta, como de uma brisa. Respira. Esse nível médio é a estrutura de chão entre estar em pé. Esse ar começa a aumentar dessa imagem poética. Movimentos circulares, como o ar faz. Aumento de velocidade. Respira. E aos pouquinhos vai subindo. Indo para o nível alto. Vai pausar, respirar, solta o ar. Agora o próximo elemento é a terra. A gente vai trazer uma energia de balanço. Como se fossem as placas tectônicas, é onde as placas terrestres são unidas no planeta Terra. Então, a gente vai imaginar essa pulsão da Terra no movimento de balanço, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Respira. Abra bem os dedos dos seus pés, vai ampliando a planta dos teus pés no chão, aumentando a velocidade dessa pulsão, dessa imagem poética. E disso a gente vai trazer alguns movimentos contidos, pontuados. Ainda com essa energia sobe e desce de pulsão. Pensando nas articulações. Cotovelo, ombro, quadril, joelho, pés, tornozelo, cabeça. Respira. Agora, nesse movimento, como é possível continuar, só que num fluxo contínuo de pulsão, sobe e desce, numa velocidade média, pontuando. Como se a gente quisesse carimbar o espaço com as nossas articulações. Agora numa velocidade muito rápida. Respira. Pausou. Sente o corpo. Essa energia que está subindo, então vamos da água, do ar, para a terra. E agora, no final, a gente vai para o fogo. Esse fogo vai trabalhar com os 3 níveis. Então, como que é trabalhar o nível em pé, nível alto, saltos ou estar em pé,
para o nível médio de base ou nível baixo. Nós vamos trabalhar essa energia de subir e descer, trabalhando os níveis. Então, primeiro, começamos em cima, no nível alto, vamos para o nível médio e vamos para o nível baixo. Vamos imaginar uma linguagem poética que somos uma labareda. E essa labareda vai começar bem devagarzinho, como se fosse uma fogueira. Então o fogo, quando ele começa a pegar, ele tem uma energia de movimento com um fluxo contínuo. Traga essa energia para os seus braços, para a sua perna, movimentos redondos. Uma velocidade média, no nível alto. Olha para onde você está indo, olha para onde você está dançando, traz essa presença do olhar. E essa labareda começa a aumentar um pouco mais a velocidade. E ela vai para o nível médio e alto. Aumentando o fluxo em contínuo e misturando com contido. Contido é como se a gente quisesse carimbar o espaço. E o contínuo é um fluxo que continua. A velocidade um pouco maior. Nível médio, nível alto. Agora diminui a velocidade, como uma labareda, que já ganhou uma estrutura. Ela é mais densa. Uma velocidade menor. A gente vai transitar desse nível médio para o nível baixo. Nessa estrutura de um peso mais em evidência, ele não é leve e nem pesado. E transita entre os níveis. Pensando que somos uma labareda grande, ampliando o movimento numa velocidade média. Agora esse fogo começa a ampliar com uma energia mais contida, como se fossem vários pontos de fogo saindo do nosso corpo, transitando nível baixo, nível médio, nível alto. Pensa nas articulações como possibilidade desse movimento contido que aumenta a velocidade, que sobe, que desce. Diminui a velocidade. Respira. Mantém a energia. Vai indo para o chão devagar. Como se esse fogo fosse apagando. Bem devagar. Ainda nessa movimentação.
explorando esses movimentos circulares da labareda. Vai subindo devagar, aproveitando o caminho, observando o trajeto. Até que vocês cheguem no nível alto novamente, tá bom? Para finalizar, quero trazer um pensamento pra gente colocar em prática no nosso corpo. A improvisação é uma infinidade de possibilidades que a gente pode utilizar com o corpo. Vocês perceberam que eu trouxe um exemplo, né, sinestésico, poético, uma imagem dos 4 elementos da natureza: água, ar, terra e fogo. Isso é um elemento poético que vocês podem trazer na improvisação de vocês. Um outro elemento é o próprio elemento do corpo. Então nós temos as nossas articulações como possibilidade de exploração e investigação do corpo, sem necessariamente utilizar a técnica, né, do balé que a gente tem dentro do nosso corpo, que pode sim ser utilizada. Eu posso utilizar, mas a ideia é que a gente explore outras formas de movimentar. Então temos a nossa articulação, temos o nosso músculo como possibilidade. E o que esse músculo faz enquanto movimento? Ele nos possibilita empurrar. Ou seja, temos essa estrutura esquelética, óssea, com as nossas articulações, e a musculatura, que nos traz essa possibilidade de eu apoio, mas empurro. Apoio, empurro. Seja ele com as minhas mãos, seja ele com outras partes do meu corpo, cabeça, joelho, pés. Posso fazer giros. A gente pensar na estrutura do nosso corpo como potencialidade de improviso. Vamos fazer um exercício juntos aqui. Como seria apoiar num nível alto? Eu apoio no ar essa estrutura, apoio de cotovelo, os meus pés estão apoiados no chão e eu posso empurrar o chão com os meus pés. Os meus braços podem trazer dinâmicas fictícias de empurrar o ar, mas é uma possibilidade também. Dentro desse nível alto, saltar é um tipo de apoio com empurrar o chão. Movimentem o corpo nesse nível alto. Eu apoio, empurro, apoio, empurro, apoio, empurro, apoio, empurro. Essas intenções vão trazendo poéticas de improvisação. Nível médio. Apoio, empurro, apoio, empurro, apoio, empurro, apoio, empurro. Respira. E nível baixo. Apoio meu corpo, empurro, apoio, empurro, apoio, empurro. Façam essa experimentação de apoiar, empurrar, transitando pelos níveis. Nível baixo, nível médio, nível alto, e vai parando. Respira. Tô aqui fluando também. E o último elemento é a gente utilizar, pensando no nosso corpo, partes do nosso corpo. Então a gente pode fazer uma improvisação
de 10 minutos, por exemplo, só com o nosso braço. Como que é? Braço com um fluxo contínuo, numa velocidade devagar ou uma velocidade rápida. Eu posso fazer rápido, devagar, os dois braços, rápido, devagar. Eu posso transitar nessa velocidade. Eu posso utilizar esse mesmo mecanismo. Cabeça, como que é a cabeça. Posso utilizar o meu quadril, movimento fluido ou movimento contido de quadril, com velocidade rápida. Joelhos, contido, tá? Brincar com esses elementos do corpo, pensando em estrutura óssea, pensando em estrutura muscular, pensando em estrutura de pele, são possibilidades de imagem e físicas para que a gente possa trabalhar em movimentação.